buscando em Deus a sustentação para a nossa vida. Viver, não sei para vocês, né? Mas para mim viver não é fácil, não. É difícil. Parece-me que quando a gente resolve uma questão, aparece mais 3 ou 4, né? Quando a gente resolve uma das 3 ou 4, aparece mais um monte. Enfim, parece que não acaba, né? Viver não é fácil. E às vezes viver nos traz algumas frustrações, algumas tristezas. Às vezes viver nos traz algumas carências. Quando eu digo viver da maneira que a gente vive, né? Cada um vive de uma forma. Uns são solteiros, outros são casados, outros são viúvos, viúvas, enfim, cada um tem uma maneira de viver, né? Uma forma. Uns estão empregados, desempregados, aposentados, enfim. Vamos pedir para Deus nos dar graças, né? Eu tenho uma dificuldade, né? E eu tenho orado a Deus, meus irmãos, porque esta dificuldade, ela perdura, uma dificuldade na vida, uma dificuldade que acaba passando por mim. Ela não é minha, mas ela passa por mim. E eu tenho pedido, meus irmãos e irmãs, há muito tempo, para Deus me dar uma solução, para Deus me dar uma luz, para que eu venha, de alguma forma, resolver isso, né? E você sabe, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, que quando a gente passa por quaisquer tipos de dificuldades, entra a nossa carnalidade, entra a nossa capacidade intelectual de resolver, né? E junto com a nossa carnalidade, junto com a nossa capacidade intelectual de solução, entra também a ação pecaminosa, a ação maligna. E aí é que a coisa pega, né? Porque a gente tem que ser muito forte. Eu não sei se você tem algum problema, alguma dificuldade na sua vida. Eu tenho muitos problemas, muitas dificuldades. E eu tenho buscado em Deus a solução. Tenho buscado em Deus forças para não fraquejar, para não titubear, porque o fraquejar, em alguns casos, não resolve o problema e nos traz mais um problema, né? Além de não resolver aquele que você já tem, que já é um fardo que você tem que carregar, ainda traz um outro problema. Então, a vida é assim. Eu estou falando tudo isso porque tem gente que acha que viver é um mar de coisas lindas. Não é. Viver é difícil. Viver é para os fortes.
Viver é verdadeiramente para os heróis. Não viver no modelo mundano de vida. Tem certas coisas que a gente resolve rapidamente pelo modelo de vida que o mundo oferece. Não tem? Eu tenho um problema, vou lá, resolvo assim, assado, está resolvido. No modelo de vida mundano, a gente resolve. Mas nós não, né? Nós temos um compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com a verdade. Enfim, viver não é fácil. E que o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos ajude a viver de acordo com as condições que Ele nos coloca. Nós temos é que viver de acordo com as condições que a vida nos dá. Se você é rico, que maravilha, você vive de acordo com a sua riqueza. Se você é pobre, você tem que viver de acordo com a sua pobreza. Se você é perfeito, você vive de acordo com a sua perfeição física, intelectual. Se você tem algum defeito, alguma diferença, né, você vive com essa diferença. O que nós sabemos é que não são todas as pessoas iguais. E não dá para a gente viver a vida de ninguém, nós temos que viver a nossa vida. Então que Deus Todo-Poderoso, que o eterno e maravilhoso Deus, que cuida de nós, nos dê graça, sabe? Eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor me dê uma saída para esse problema que eu tenho enfrentado há muitos anos. O problema não é meu, mas reflete. Quando eu digo que tenho enfrentado, eu tenho enfrentado aquilo que reflete em mim. Mas que a compaixão de Deus, que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus esteja com cada um de nós, né? Você sabe, meu irmão, minha irmã, das suas limitações. Cada um sabe das suas. E que Deus nos sustente dentro das nossas limitações. Que a gente conheça as nossas limitações, que as aceitemos e que vivamos com elas. Não há outra maneira. Não adianta você querer um milagre, né? Às vezes estas limitações, estas situações que nós vivemos são para o nosso crescimento. Às vezes é para a nossa aprimoração. Falar é uma coisa, né? Passar pela situação é outra. Falar também não é tão fácil assim. Agora, viver isso no dia a dia é mais difícil, claro. Mas Deus é bom. A bondade de Deus é infinita. E nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que Ele não nos dá uma carga, um peso maior do que aquele que a gente pode carregar. Então, se eu estou com esse problema, com essa dificuldade, com essa questão, é porque eu posso carregar isso. Se você está, é porque você pode carregar. Talvez Deus queira que nós desenvolvamos a nossa força. Não sei. Mas nós oramos, Senhor, te louvando e te agradecendo, no nome
do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Falar de um assunto aqui hoje, às vezes eu não sei, eu escolho a segunda-feira para falar de cada assunto, né? Não é que eu escolho, é que é assim. Quem está pelo facebook.com/pastor Mário Filho, está acompanhando ao vivo aí, já sabe do que eu vou falar. Eu vou falar de pena de morte. Existe na Bíblia Sagrada 16 motivos para que a pena de morte seja aplicada. 16. E nós vamos falar da pena de morte, nós vamos falar desses 16 motivos que podiam levar uma pessoa a ser executada. E todos essas autorizações para execução estão elencadas no Velho Testamento, tá? Você não vai encontrar, pelo menos eu não me lembro, no Novo Testamento, nenhuma autorização para a pena de morte. Eu não me lembro se tem. Tem algumas passagens que nos levam a aceitar se a pena de morte for aplicada, né? Por exemplo, você vive num país onde a pena de morte é legal, ela pode ocorrer, então nós temos que aceitá-la. Algumas passagens do Novo Testamento nos dão este indicativo, né? Que nós devemos seguir a lei dos homens se a lei dos homens não for contrária à lei de Deus. E como no Velho Testamento existem 16 motivos para que a pena de morte seja ou fosse executada, né? Primeiro motivo que alguém poderia ser levado à pena de morte é quando alguém premeditasse. Você sabe o que quer dizer premeditar? Algumas pessoas às vezes não gostam quando eu explico, mas olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que eu sou uma pessoa que explico as coisas, e talvez explicar seja um dos meus defeitos, né? E eu explico, e mesmo assim, acreditem vocês, as dúvidas surgem, mesmo eu explicando. Por exemplo, semana passada, né, eu preguei dizendo que se uma pessoa está endemoniada, se foi constatado, primeiro, se houve a constatação que o sujeito está possesso espiritualmente, né? Não é o espírito dele que está comandando aquela pessoa, não é o espírito daquela pessoa, é um espírito maligno. Foi constatado isso, né? Eu preguei que a atitude bíblica é você pregar o Evangelho. Foi você, e eu expliquei isso, né? Mostrei passagens, expliquei, etc.
Pô, você acredita que tem gente que... mas você vai pregar o evangelho para o diabo? Olha, depois de todas as explicações, ainda tem pessoas que perguntam isso. Como se Jesus Cristo não tivesse pregado o evangelho para o diabo? É claro que eu não vou pregar o evangelho para o diabo, é óbvio. Mas até a pergunta é fora de questão. Né? Até a pergunta da pessoa, mas você vai pregar para o diabo? Não, eu não vou pregar para o diabo. Mas Jesus pregou para o diabo. Não pregou? Quando o Espírito Santo leva Cristo para o deserto para ser tentado, Cristo usou o quê para combater as tentações de Satã? A palavra. E cada vez que ele apresentava a palavra, ele estava apresentando para quem? Para o diabo. Eu não vou pregar para o diabo, porque Cristo já pregou para ele, já mostrou para ele. É claro que eu vou pregar para a pessoa que está endemoniada, é óbvio. E eu ainda tive que responder essa pergunta no final de semana. Então vejam vocês que quando eu explico, meus irmãos, não é porque eu estou chamando ninguém de... mas é porque tem muita gente que ouve e que não entende. Sabe? E eu não quero que ninguém saia da programação não entendendo o que foi falado, com dúvida. Por causa disso que a gente abre até um espaço às sextas-feiras para responder perguntas. Então, a primeira situação que levaria alguém a ser morto, a estar debaixo da pena de morte, é um assassinato premeditado. O que é premeditado? É planejado. O sujeito vai matar alguém, ele planeja. Eu vou na casa da pessoa, tal hora, vou ficar escondido em tal lugar. A hora que ela passar por ali e fizer tal coisa, eu vou atacá-la de tal forma, de tal maneira. É ele estudar como é que ele vai matar a pessoa. Isso é premeditado. O assassinato premeditado levava o assassino à pena de morte no Velho Testamento. É só você ler Gênesis capítulo 9, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. E você pode ler também Êxodo, capítulo 21, versículos 12 ao 14 e 22 ao 23. Agora, o assassinato, né, por emoção, o assassinato por raiva, por emoção de uma maneira geral, ocasional, não era necessariamente digno de pena de morte. Mas o assassinato premeditado, sim. Então o sujeito vai fazer um assalto e ele premedita o assalto, quer dizer, ele estuda como é que ele vai assaltar. E se alguém nesse assalto fizer alguma coisa, a gente mata. Isso era passivo de pena de morte no Velho Testamento. Gênesis 9, 6, Êxodo 21, do 12 ao 14 e 22 e 23. Eu não vou ler porque o tempo não vai dar para ler todas as passagens. Eu vou citar as passagens e uma ou outra eu vou ler, para você entender essa questão da pena de morte. Tá? Porque é um assunto, entendeu? Que algumas pessoas se rebelam, se revoltam,
porque a violência é generalizada. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, irmã, você que me ouve. Não tem freio. Não há atitude que acabe com a violência. Não existe. Porque, biblicamente, o homem vai ficar cada dia e cada vez mais violento. Tá? Isso não quer dizer que a gente não deva tentar diminuir. Mas acabar ou reduzir-se drasticamente é impossível. Então, algumas atitudes devem ser tomadas, né? Mas tudo bem, vamos seguir. Outra situação que poderia ser aplicada a pena de morte. A primeira é o assassinato premeditado. A segunda situação é o sequestro. Sequestrou, pena de morte no Velho Testamento. Entendeu? Você sabe o que é sequestro, né? Sequestro é a pessoa ser privada da liberdade dela. Ela está debaixo de ação ou de ações que tirem a sua liberdade física. Isso é sequestro. Impedir uma pessoa de sair de casa, né? Eu tomar conta daquela pessoa e impedindo ela de sair de casa é um sequestro. E isto era passivo de pena de morte. Êxodo capítulo 21, versículo 16. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Porque naquela época o sequestro, o rapto, né? A pessoa não raptava alguém para roubar. Naquela época eles raptavam, levavam para um determinado lugar e vendia aquela pessoa como escrava. Entendeu? Por causa disso que há essa explicação bíblica, né? O que raptar alguém e ou vender, ou for achado na sua mão, quer dizer, não deu tempo da venda, vai ser morto. Porque era para isso que se raptava. Hoje ninguém rapta alguém para vender. Hoje rapta para roubar. Hoje o rapto acontece para conseguir alguma coisa, enfim. O contexto, o bojo da situação é o mesmo, é o rapto, é o sequestro. A terceira condição que levava a pessoa à pena de morte era ferir ou amaldiçoar os pais. Né? Você vai ler sobre isso, uma passagem no Novo Testamento, claro que está se referindo ao Velho, né? Em Mateus capítulo 15, versículo 4, e Marcos capítulo 7, versículo 10. E também aqui em Êxodo capítulo 21, versículo 15. Quem ferir o seu pai ou a sua mãe será morto. São condições que davam margem à pena de morte. Mágica ou feitiçaria. Deixa eu te explicar uma coisa. A mágica é algo muito antigo, né? Quando está falando de mágica, não está falando dessa mágica de fazer truque com isso, não são os truques, né? Era a magia invocando deuses. Por causa disso que está mágica ou feitiçaria. Feitiçaria vem de uma palavra que é ligada às drogas. Então quem usasse droga também poderia ser morto.
Êxodo capítulo 22, versículo 18. A feitiçaria não deixa, ou melhor, a feiticeira não deixarás viver. Matar uma feiticeira ou alguém envolvido com mágica fazia parte de uma lei civil e de uma lei religiosa no Velho Testamento. A quinta condição que levava a pessoa à pena de morte era quando o sujeito, e o sujeito, sempre que eu falar sujeito, eu estou me referindo ao homem e ou à mulher, tá? Mantinha uma relação sexual com um animal. Isso é comum em alguns lugares, extremamente comum. Nos Estados Unidos da América existe uma localidade, que agora eu não consigo lembrar, tentei lembrar para escrever aqui, para não esquecer, na hora não consegui, né? Em que as pessoas vão para lá só para terem relações com animais, tanto de maneira ativa como de maneira passiva. Então aquele que fosse pego, né, ou fosse indicado que tinha como hábito ou fazia isso, mantinha relação sexual com o animal, que na Bíblia é tratado como bestialidade. Quando você lê na Bíblia bestialidade, é disso que está falando, manter relação com o animal, né? Pena de morte. Êxodo capítulo 22, versículo 19. Quem tiver coito com o animal será morto. Existem várias maneiras, né, de relação sexual com o animal. Né? Eu não vou ficar explicando aqui porque não é o caso, mas não é necessariamente o coito. Mas existem várias maneiras. Passivo de pena de morte. Sacrificar a falsos deuses. Né? O sujeito tinha lá o deus dele. Vou só dar um exemplo para que todo mundo entenda o que eu estou falando. O sujeito não adorava o único Deus que existe, o grande Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O grande eu sou. Ele era seguidor de Buda. Podia ser morto. Entendeu? Êxodo 22, 20. Profanar o sábado. O sujeito que resolvia trabalhar no sábado. Ou resolvia passear no sábado. Podia ser morto. Êxodo 35, 2 e Números, capítulo 15, versículos 32 ao 36. Pessoas que oferecessem sacrifício humano, isso a gente ainda ouve, ainda vê até hoje aí. Vez por outra, alguém é sacrificado numa seita, num não sei o que aí. Era pena de morte. Levítico capítulo 20, versículo 2. Adultério. Pena de morte. Aqui entra um fato interessante. Quando você lê adultério, né, isso se referia quase que exclusivamente às irmãs. Não se referia aos homens. Né? No texto, refere-se a homem ou a mulher. Mas na prática, referia-se exclusivamente às irmãs, às mulheres. As mulheres não podiam trair, mas os homens podiam. Tanto é que aquela mulher que é levada
né? Até falamos sobre isso, acho que na quinta ou na sexta-feira, que perguntaram se era Maria Madalena, né? Aquela mulher que é levada porque estava em adultério, o homem não foi levado. Você vê que foi a mulher que foi levada lá para Jesus, dizendo: essa mulher adulterou, o que a gente faz com ela? Vamos matar a pedrada? Cadê ela? Ela adulterou com alguém, não é? O homem deveria estar lá também, mas você viu que só levaram a mulher. Então, o adultério aqui, na lei, era passivo de morte, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas na prática, né, acontecia com a mulher só. Levítico capítulo 20, versículos do 10 ao 21, e Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Incesto. Você sabe o que é incesto? Não é vergonha não saber. Vergonha é não saber e não perguntar. Isso é vergonha. Incesto é quando acontece a relação sexual entre pai e filho. Filho e mãe. Pai e filha. Entendeu? Isso era passivo de morte. Levítico capítulo 20, versículos 11, 12 e 14. Você vê que tem coisas que, se hoje fossem aplicadas, a população mundial era extremamente reduzida. Não ia ter esse monte de gente aí, né? Homossexualismo. O sujeito era homossexual, ficava aí, né? Morte. Em alguns países ainda isso acontece. Em alguns países ainda acontece. A homossexualidade é tratada com pena de morte. Naquela época era assim. Homossexualismo. Levítico capítulo 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Então, ser homossexual, veja bem, entendam, o problema não é o sujeito ser homossexual, o problema era ele praticar a homossexualidade. Ele ter a prática, ele se deitar com outro homem, se fazendo. A Bíblia fala deitar, né? Mas pode ficar em pé, entendeu? A posição aí não é o problema. A posição é ele agir como mulher junto com outro homem. Ou a mulher agir como homem junto com outra mulher. Era passivo de morte. Levítico capítulo 20, versículo 13. Sujeito que blasfemasse podia morrer. Ou morria apedrejado, entendeu? Porque em algumas fases da humanidade, a pessoa podia escolher como é que ela ia morrer, né? Isso mais da Idade Média e tal. O sujeito ia morrer, mas ele podia escolher. Como é que você quer morrer? Ah, eu quero morrer decapitado. Ah, mas então precisa pagar para morrer decapitado, porque era uma morte mais rápida. Quer morrer rapidamente, na guilhotina, por exemplo, vai decapitar, então tem que pagar. Ele tinha que pagar. Se ele não tivesse dinheiro, ia morrer de uma morte mais sofrida. Falso. Oh, esse daqui, essa daqui, falsa profecia.
Se existisse nos dias de hoje a pena de morte, olha, eu vou contar para você, viu? Falsa profecia. Está cheio de falso profeta aí. Esse é o que mais tem, né? Falso profeta, está cheio, mas está apinhado. Deuteronômio capítulo 13, versículos do 1 ao 10. Pode ler aí, você que gosta de seguir os falsos profetas, acho que eles são os bambambam, leia aí. Né? Deuteronômio capítulo 13, versículos do 1 ao 10. Eles eram mortos. E eram mortos. Não podia, por exemplo, morrer decapitado. Nem que não era o caso lá ainda de pagar para morrer decapitado. Mas o falso profeta teria uma morte dolorosa, lenta. Você sabe como que se matava os falsos profetas? Você que é falso profeta, mas o engraçado é que a maioria deles não se veem como falsos profetas. Eles se veem como homens de Deus. Sou homem de Deus, sou ungido. Né? A maioria deles se acha como homens de Deus. Mas os falsos profetas eram mortos a pedrada. Você já imaginou quantas pedradas um sujeito tinha que levar para morrer? Deuteronômio capítulo 13, versículos do 1 ao 10. E isso daqui, quem devia matar na época, né? Hoje, se for matar os falsos profetas, fecha 99,99% das igrejas. Mas era o povo que tinha que matar. O sujeito era falso profeta, ficava inventando história aí, pedrada nele. Não é para fazer isso hoje, não, hein, gente? Isso aqui eu estou falando da pena de morte fundamentado naquilo que o Velho Testamento fala, viu? Né? Vai sair fazendo coisas aí, não. Rebeldia incorrigível. Esses filhos de hoje aí, né? Que são rebeldes sem causa. A maioria não tem causa nenhuma da rebeldia, né? Eles são rebeldes, mas não tem uma causa, um motivo da rebeldia. Também era passivo com pena de morte. Deuteronômio capítulo 17, versículo 12. Você já pensou se ainda vigorasse a pena de morte, ou se aqui, né, existisse a pena de morte? Porque a fornicação era a base para o sujeito ou a mulher ser morta. Fornicação. O adultério, quando uma pessoa casada se relaciona com outro que não é o marido. E a fornicação é quando duas pessoas solteiras resolvem fazer sexo. Era motivo de pena de morte. Deuteronômio capítulo 22, versículos 20 ao 21. É outro caso que, se tivesse em vigor ainda, a população ia diminuir, mas muito, né? Este último caso, que eu elenquei 16 casos na Bíblia que davam direito a pessoa ter a pena de morte. O 16º caso é o estupro. Né? Aqui é específico, porque a pena de morte também ia para a fornicação, entendeu? Ia para o adultério. Né? Então, Deuteronômio 22, do 23 ao 27, vai falar especificamente da noiva, porque outros tipos de estupro também estavam indicados na pena de morte, fornicação e adultério, né?
Então, o estupro, de uma maneira geral, quando você lê e quer entender, não buscar defeito, mas entender, você vai ver que estupro, o sujeito estuprava, ele ia ser morto. Ele ia ser morto. Né? Deuteronômio 22, do 23 ao 27. Então a pessoa, como acontece hoje, o sujeito estupra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Né? Depois colocam lá o estuprador lá dentro da cadeia, né? E ele fica lá, depois de um tempo ele sai por bom comportamento. Mas é lógico que não tinha mulher lá, claro que ele tinha bom comportamento, não tinha ninguém para estuprar. Só se ele fosse estuprar rolo de papel higiênico. Né? Não tem aquela parte que o rolo do papel higiênico fica ali enrolado? Só se ele fosse estuprar aquele canudo do papel higiênico. Não tem mulher. Entendeu? Então, mas era passivo de pena de morte. Então, só para você entender, no Velho Testamento, né, eu levantei aqui 16 referências da Bíblia, pode ser até que tenha mais. Eu consegui 16 que levavam a pessoa à pena de morte. O assassinato premeditado, o sequestro, ferir ou amaldiçoar os pais, a mágica ou o uso de drogas, que é a feitiçaria aqui no caso, o coito com o animal, o relacionamento íntimo com o animal, sacrificar a falsos deuses, profanar o sábado, oferecer sacrifício humano, adultério, incesto, homossexualismo, blasfêmia, falsa profecia, rebeldia incorrigível, fornicação e estupro. Aqui, Deuteronômio 22, 23 e 27 vai falar especificamente da noiva virgem, porque já está aqui, né, o estupro, o relacionamento, falando da fornicação e do adultério. Então, no contexto, a gente consegue entender que o estupro, de uma maneira geral, era tratado como passivo de pena de morte. E as pessoas tinham que aceitar isso, porque fazia parte da lei, gostassem ou não, achassem certo ou não, fazia parte da lei, era assim que funcionava. Em alguns casos, o povo, como no caso dos falsos profetas, o povo tinha a obrigação de cumprir esta lei. O sujeito era falso profeta, está inventando moda aí, na época era apedrejado. Né? Não era a guarda, não era o próprio povo que tomava a iniciativa para fazer esse tipo de coisa. Não é para ninguém fazer isso hoje. Né? Não, os tempos mudaram, nós não estamos seguindo o Velho Testamento, né? Mas era assim que funcionava. Vamos orar, meus irmãos. Eu rio porque, né, eu fico pensando, né? Se fossem matar os homossexuais, adúlteros, fornicadores, falsos profetas, rebeldia incorrigível, não ia sobrar, acho que ninguém mais aí. Assassinato, sequestro, não ia sobrar ninguém, né? Mas é Bíblia, e a gente precisa saber das coisas da Bíblia, porque sabendo da Bíblia a gente sabe de Deus, e não tem como amar a Deus sem saber de Deus, e de Deus a gente sabe na Bíblia Sagrada. Vamos orar, amados? Amado
Deus querido Pai, poderoso Senhor, graças nós te damos, ó Deus querido, por tudo que o Senhor nos ensinou. Continua cuidando de nós, ó Pai. Nos livre, Senhor, do mal, de toda forma do mal. Nos ajude, Senhor, a resolver as questões das nossas vidas que nós não estamos conseguindo resolver. Nós somos necessitados, Senhor, de ajuda do Senhor. Seja conosco. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém.